Te agradecemos, Pai, por esta manhã e te louvamos porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido bom. Pedimos que o Senhor converse e fale conosco como tu tens sempre falado todas as manhãs. Tuas misericórdias se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Tu és fiel. Estamos aqui abertos e atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Então vamos começar esse tema. Vamos falar sobre o tema pródigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, até o versículo 32. Mas vamos lá, vamos para a pergunta. Como é o seu relacionamento com o seu pai? Ou como era, porque alguns já não têm, já perderam o pai. Mas como era o relacionamento com o seu pai? Ou então como é o relacionamento com o seu pai? Fale para mim, escreva aí, você aqui no Instagram e no Facebook. Como era ou como é o relacionamento com o seu pai? Conta para mim. Eu quero ler aqui. Vamos lá, escrevam. A Ingrid disse, é maravilhoso, pastor. Maria Botelho, maravilhoso. Vamos lá, escrevam. A Ana disse, foi especial, foi excelente, lindo. O Márcio disse, hoje é ótimo, mas nem sempre foi assim. Ok. Maravilhoso, ele era um cara divertido, foi muito bom, maravilhoso, muito abençoado. Foi assim desde bebê até hoje. Somos grandes amigos, maravilhoso, muito respeito. Eu estou lendo o que vocês estão escrevendo. Era muito bom, muito bom. A Roseli colocou, era horrível. A Cris Ferreira colocou, maravilhoso, meu pai é um lindo. Hoje é bom, mas já foi ruim, disse a Maísa. Vamos lá. A Vanessa aqui no Facebook colocou, na infância um pouco distante, pois ele trabalhava muito. Mas hoje é meu melhor amigo. Vamos lá, o que mais? Minha relação com meu pai era boa, já com minha mãe era péssimo. Tá, vamos lá. Meu pai é muito fofo. Não tive pai, mas tive um padrasto muito bom. Viajava com meu pai para evangelizar. Era um relacionamento de amizade. Meu pai foi muito atencioso e presente. Foi um tempo muito bom. Eu vejo que a maioria de vocês aqui tem boas lembranças, né, dos pais, do pai de vocês. Olha lá. A Ângela disse, excelente, amoroso até hoje, pai de 5 filhos e São Paulino. O único defeito dele é esse, ser São Paulino. O restante tá tudo certo. Viu, Ângela? A Mônica Bonol aqui no Facebook disse que era um relacionamento distante. Aqui voltando aqui pro Instagram, o pessoal está dizendo, meu pai foi ótimo, sinto até hoje e tal, complicado, mas hoje está muito melhor. Meu pai, o melhor pai do mundo. Aqui no Face, a Vilma disse, meu pai foi um grande pai, meu orgulho, hoje está morando com Deus. Vamos lá. Antes não tinha a Franca, até que a Franca disse, né, antes não tinha muito contato, mas hoje, graças a Deus, nos damos muito bem. A Lia disse, sempre me senti cuidada e protegida. A Teca disse, pai de 10 filhos, uau, 10. A Glauce disse, marcou negativamente o padrasto. Enfim, olha gente, estou vendo aqui tudo que vocês estão escrevendo. Meu pai sempre muito fofo, hoje está com Deus. Tá legal. Bom gente, vamos para o nosso tema. Eu gostaria de convidar vocês de abrirem um texto comigo. Abra comigo Lucas 15. Abra Lucas 15. Aqui vai o chocolatinho, ó gente, ó. Quem quiser me dar um chocolate de presente, eu aceito. Eu gosto muito aqui, ó. Ai, esse chocolate aqui é bom. É o Lindt. Lindt, bom pra caramba. Só de chocolate. Certo? Adoro. Quem quiser me dar de presente, eu aceito, tá? Só chocolate.
Prefiro mais. Eu não gosto daquela coisa de chocolate com licor, tal. Eu gosto de só o chocolate. Bom demais. Lindt. Se você ainda não experimentou, experimente. Bom pra caramba. Vamos lá, amigos. Pega a Bíblia aí, vamos lá. Lucas 15. A história conhecida, uma parábola. Olha só. Cadê? Lucas 15, versículo 11. Jesus disse, olha só. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos lá, amigos. Bom, gente, esse texto que nós acabamos de meditar, acabamos de ler, é uma parábola onde Jesus quis ensinar como é que Deus estabelece uma relação de afeto com os seus filhos. A parábola fala de um filho que se perdeu e um pai que esperou a volta desse filho. Quando o filho ele volta para casa, a alegria foi imensa. Nós vimos aqui, houve festa. Houve uma grande festa porque, como o pai mesmo disse no versículo 24, meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, gente, nessa parábola, presta bem atenção nisso. Olha só, nesta parábola mostra comportamentos que Jesus tenta nos ensinar a respeito de Deus. Jesus está tentando aqui nos ensinar a respeito de Deus. Gente, nós não sabemos nada a respeito de Deus. Por quê? Porque Ele é eterno e nós somos mortais. E é impossível para uma mente mortal entender o eterno. Porque Ele é infinito e nós somos finitos. Porque Ele é santo e nós somos pecadores. Homens que tentaram saber mais sobre Deus não conseguiram. Por exemplo, Moisés queria ver a glória de Deus e Deus disse a ele que seria impossível. Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 11, 33, ele disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Gente, ninguém consegue discernir Deus.
A nossa cabeça, a nossa mente finita, é impossível discernir Deus assim. A única coisa que nós sabemos a respeito de Deus é como Ele se relaciona conosco. Isso sim. A revelação da Bíblia, veja só, a revelação da Bíblia, gente, o que é? É mostrar através das biografias e histórias como foi que Deus se relacionou com os seres humanos. A Bíblia é isso. E nessa parábola, Jesus está mostrando através de metáforas como é que Deus se relaciona conosco. Olha, gente, isso é importante você entender aqui. Anote isso, é importante. Jesus está mostrando nessa parábola, através de metáforas, como é que Deus se relaciona com a gente. Você quer saber como é que Deus se relaciona com você? Aqui está. E a gente vai falar sobre isso nesta manhã. A parábola do filho pródigo é com certeza uma das mais preciosas parábolas que Jesus contou. Nessa parábola, gente, nós podemos discernir como é que Deus quer ser conhecido por nós. Aqui nessa parábola, Jesus mostra como é que Deus quer ser conhecido por nós. E Ele quer ser conhecido como um pai. Lindo isso, não é não, gente? Essa parábola é a história da humanidade. É a minha história, é a sua história, é a nossa história. Como é que Deus quer que você o conheça? Como? Qual é a maneira que Deus se revela a nós, gente? Qual que é a maneira que Deus se revela a nós? Ele não quer se relacionar conosco, gente, como uma energia, vibração. Não. Deus não quer se relacionar conosco como senhor e escravo, como rei e súdito. Mas o que Deus quer é estabelecer uma relação pai e filho. Podemos então não saber nada sobre Deus, mas nós sabemos que nós podemos nos relacionar com Ele como filhos. Isso a gente pode saber. Isso é claro para nós. E como é que nós podemos conhecer Deus como um pai? Como? O pai da parábola aqui é Deus. Anote isso. O pai da parábola é Deus. E nós vamos ver aqui algumas coisas importantes no comportamento desse pai. E se nós entendermos o comportamento do pai da parábola, nós vamos entender um pouco sobre o comportamento de Deus conosco. Se você entender aqui o comportamento, nesta manhã, entender o comportamento do pai dessa parábola, você vai conseguir entender um pouco sobre o comportamento de Deus com você. Até aqui, ok, gente? Eu queria que você anotasse algumas coisas. Vamos conhecer esse pai, então. Vamos conhecer a Deus como pai. Anote algumas coisas, algumas ideias. Anote, veja. Anote, primeiro. O pai dessa parábola, ele tinha um conceito de um amor livre. O pai tinha um conceito de um amor livre. Anote isso. Anote isso. Veja, o filho, ele pediu ao seu pai metade da sua herança. E não muito tempo depois, o que o filho fez? O filho pega a herança e vai embora de casa. Observe uma coisa, que em nenhum momento o pai discutiu com o filho. Em nenhum momento o pai pediu para o filho ficar. Aí você pergunta, mas como assim? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque este pai da parábola, assim como Deus, só acredita em amor que seja livre. Porque amor encabrestado não é amor. Amor só é amor se a porta estiver aberta para você ir embora a qualquer momento. Entende isso? Eu vou explicar. Porque quando o amor precisa de chantagem, quando o amor precisa de manipulação para manter o outro perto, isso não é amor. Isso não é amor. E não importa se é o amor de pai e filho, se é o amor de marido e esposa, se é o amor de amigos, não importa. O amor precisa que a porta esteja aberta. Há uma frase do Rubem Alves que ele diz assim: pássaro dentro de uma gaiola fechada é sempre cativo. Pássaro dentro de uma gaiola aberta só está lá porque quer. O pássaro dentro de uma gaiola
Presta atenção, o pássaro dentro de uma gaiola tem que ter a porta aberta para que ele fique na gaiola porque ele quer, e não porque está trancada. É assim que Deus nos ama, gente. É assim que nós temos que aprender a respeito do amor. Se uma mulher, por exemplo, ela pensa que ela precisa segurar, vigiar, patrulhar o marido para não o perder, saiba que esse amor já está perdido. Porque amor que é amor tem que ter a porta aberta, ou seja, você vai embora porque você quer. Isso é amor. E na verdade, o que o filho da parábola quis dizer para o pai, em outras palavras, né, traduzindo aqui, o que o filho da parábola estava querendo dizer para o pai, foi o seguinte: olha, eu não tenho nenhum interesse no senhor, pai. Eu quero que você morra, para que eu tenha logo a minha herança. Mas como eu sei que vai demorar para isso acontecer, eu não quero ficar aqui, sabe, amuado, reclamando, murmurando em casa. Então me dá logo a herança, que eu vou embora. Assim, a gente não vai ter problema aqui em casa. Em outras palavras, era isso que aquele jovem estava dizendo. E o pai sabia disso. O pai sabia disso. Gente, Deus não quer ser amado por aquilo que Ele nos dá. Deus quer ser amado apenas por quem Ele é. Se você ama Deus porque Ele foi prometido alguma coisa, Deus não está interessado nesse amor. Inclusive, gente, foi essa acusação que o diabo fez contra Deus no livro de Jó. O livro de Jó não tem nada a ver diretamente com Jó. O livro de Jó tem a ver com Deus e Satanás. Certa vez, Deus disse para o diabo, para Satanás, lá em Jó, no capítulo 1, versículo 8: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é homem íntegro, irrepreensível, homem que teme a Deus e evita o mal. Em outras palavras, o diabo daí respondeu para Deus, dizendo o seguinte: olha, Deus, você compra o amor de Jó, e Jó só está lá porque você faz promessas para ele, você guarda ele, você guarda os filhos dele. Agindo assim, quem é que não vai te amar, Deus? E aí Deus disse para o diabo: olha, então você tem autorização de tirar de Jó, tirar tudo que você quiser, tira de Jó, e você vai ver que ele não blasfema de mim na minha cara. Aí a história diz que Jó perdeu tudo que ele tinha, perdeu seus bens, perdeu os seus gados, os seus 10 filhos. Jó era rico e ficou pobre, mas Jó disse: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Ficou comprovado que Jó não amava a Deus por aquilo que ele dava, mas Jó amava a Deus por aquilo que ele era, por quem Deus era. Eu pergunto para você nessa manhã: se não houvesse céu e inferno, se não houvesse promessas de bênçãos por servir a Deus, você continuaria amando e servindo ao Senhor? Responda. Se não houvesse céu e inferno, se não houvesse promessa de bênçãos por servir a Deus, você continuaria servindo e amando ao Senhor mesmo assim? Servir a Deus por nada, para nós já é tudo. Nós deveríamos dizer ao Pai Celestial: eu quero ficar em casa, não por causa da herança, mas porque eu te amo. Pode manter a gaiola aberta porque eu vou ficar. Não precisa fechar a gaiola, porque eu fico, porque eu te amo. Isso é amor. É aquele marido que diz para a esposa: eu posso ir embora quando eu quiser, mas eu não vou porque eu amo você. Isso é amor. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui nessa parábola, meus amigos, a primeira coisa que eu disse para vocês é que este pai tinha um conceito de um amor livre, não é um amor encabrestado, imposto. Assim é Deus comigo e com você. A segunda coisa, anote aí: o pai, ele não tentou forçar o relacionamento com o filho. Anote isso. O pai não tentou forçar o relacionamento com o filho. Veja, o pai foi digno. O filho havia pegado a herança,
e foi para uma terra distante, diz o texto. Ele gastou tudo o que tinha. E como diz um ditado popular, o dinheiro não leva desaforo, não é não? Ou seja, era ele que pagava a conta de tudo. Mas não entrava dinheiro, ele só gastava. E quando só a gente gasta e não entra dinheiro, você imagina o que acontece. Se a gente gasta mais do que entra, a gente vai quebrar. Ele havia perdido também os amigos. O melhor amigo que ele encontrou, deu a ele um trabalho de cuidar de porcos, que é um trabalho indigno, inclusive, para um judeu. Ele foi comer resto de comida de porcos. Mas, gente, o pai se mostrou digno, não indo atrás do filho. E por que o pai não foi atrás do filho, gente? Por quê? Porque amor só é amor quando ele não acontece numa relação de necessidade. O pai não foi capitalizar em cima da desgraça do filho, se portando como um herói, dizendo o seguinte: olha, viu, filho, eu vim aqui te salvar dessa desgraça e agora você vai ficar eternamente endividado a mim. Não. Uma pessoa acabada, uma pessoa falida na vida, é uma pessoa extremamente fragilizada. E você pode fazer com essa pessoa o que você quiser, você pode manipular essa pessoa, você pode usar essa pessoa. Uma pessoa que já não tem mais nada na vida, e mais nada a perder, você pode dizer qualquer coisa a essa pessoa e ela vai fazer. Você pode dizer para ela: olha, venda o seu carro e traga o dinheiro para a igreja. E ela vai fazer, ela está fragilizada. Você cumpra as 7 semanas da campanha da vitória na igreja. E a pessoa vai fazer. Ou seja, é um relacionamento, gente, é um relacionamento em que um exerce poder e domínio sobre o outro. E o pai da parábola estava longe do filho. Apenas precisava que o filho caísse em si. E o filho caiu em si sem precisar de manipulações. Isso é lindo, gente. Versículo 17 declara: e caindo ele em si. Gente, esse processo de cair em si é um processo em que as pessoas precisam estar livres de manipulação. É assim que Deus age com a gente. É você que precisa cair em si. Terceiro, você pode anotar? Anote. Terceiro, outra ideia dessa parábola. O pai deu ao filho o maior patrimônio que ele tinha. Anote isso. O pai deu ao filho o maior patrimônio que ele tinha. Anote isso. O pai deu ao filho o maior patrimônio que ele tinha. Veja, o pai não deu metade da sua herança, mas ele deu o maior patrimônio que ele tinha, que era o seu testemunho. O maior patrimônio que aquele pai tinha era o seu testemunho. A maior riqueza que o pai deu ao filho não foi o dinheiro, mas sabe o que foi? Foi aquilo que serviu para salvar o filho. E o que serviu para salvar o filho? O bom exemplo. Quando o filho, veja só, quando o filho estava caído, o que aconteceu, gente? Ele se lembrou do pai. Ele tinha uma boa imagem do pai. O pai deu para o filho um testemunho que vai servir agora lá na frente como um caminho de salvação dele. O filho pensou o seguinte, o texto está dizendo aqui: os empregados do meu pai, eles comem melhor do que eu. Ele trata os empregados com justiça, com bondade, com dignidade. Eu tenho que voltar para casa. Olha o bom exemplo. A maior riqueza que nós damos aos nossos filhos é uma memória que eles carregarão com eles para o resto da vida, gente. Então, quando os nossos filhos estiverem enfrentando dias de dificuldades, eles se lembrarão de nós. A maior riqueza que Deus deu a Israel, veja, a maior riqueza que Deus deu a Israel não era eles ganharem guerras, até porque eles perderam muitas guerras. Também não era de serem uma nação poderosa. Outras nações eram até mais poderosas que Israel. Mas a maior riqueza que Deus deu a Israel era a mensagem que os pais deixavam aos seus filhos de que Deus era bom. Eles contavam
as histórias aos filhos da misericórdia do Senhor que dura para sempre e do perdão dos pecados que eles recebiam. Sim, e então, gente, quando os judeus estavam debaixo de perseguição, sendo escravizados, eles diziam assim: contudo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa era a memória daquele povo, gente, de que Deus era bom. Quando a videira negar o seu fruto, quando os animais não estiverem dando cria, quando tudo estiver dando errado na sua vida, na minha vida, contudo, a nossa alma se alegrará por saber que Deus é bom. Gente, qual que é a riqueza que Deus quer que nós tenhamos dele? Qual é essa riqueza? É a memória de quem ele é, a memória da sua bondade, de saber que você pode voltar para casa. A coisa mais linda que Deus quer nos ensinar é que qualquer circunstância que você estiver passando na vida, lembre-se sempre que tem uma casa que você pode voltar. Lembre-se sempre. O filho pródigo estava no meio de uma desgraça, uma terrível desgraça, mas ele disse consigo mesmo, está lá no texto, ele disse: eu posso voltar para casa, e se eu voltar eu sei que eu vou ser acolhido porque o meu pai é um homem bom. Essa é a mensagem que Deus quer nos ensinar. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Você pode voltar para casa. Você está distante, se perdeu no caminho, você pode encontrar o caminho, você pode voltar para casa. Não importa onde você andou, não importa a desgraça que você já viveu, você pode voltar para casa porque o Pai é um homem maravilhosamente piedoso e misericordioso. Essa é a mensagem. Gente, quando o filho estava na pior, ele se lembrou do pai. Ele ensaiou uma fala, né? Antes de encontrar com o pai, ele ensaia uma fala. Lá no versículo 18, ele diz assim, ó: eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai. E vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus empregados. Então assim, ele ensaiou uma fala. E aí então, ele foi em direção ao pai. E a Bíblia diz que estando ainda longe, olha só, a Bíblia diz que estando ainda longe, o seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Gente, o interessante é que em nenhum... Olha, presta atenção nisso que eu vou dizer. Isso é lindo, gente. Isso é lindo o que eu vou dizer. Interessante é que nenhum lugar da Bíblia fala que Deus corre. Você não vai encontrar nenhum outro lugar da Bíblia falando que Deus corre. Para Deus, tudo tem a hora certa, não é? Para Deus, tudo tem um tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Mas a única vez que diz que Deus correu foi nessa parábola. O pai saiu correndo na direção do filho. Olha que lindo isso. E antes do filho dizer qualquer coisa, quando o filho tinha ensaiado todo um discurso, antes de falar, o pai o abraçou e o beijou. Que lindo isso, gente. Então, deixa eu dizer para você, nós precisamos tirar da nossa cabeça essa religiosidade evangélica que diz que para a gente ter a bênção de Deus, a gente precisa fazer por onde? Para a gente ter o amor de Deus, a gente precisa fazer por onde? Precisa tirar essa mentalidade, essa religiosidade evangélica, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Porque o pai correu para o filho e o abraçou. E aí então o filho disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor também. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E antes, veja só, antes do filho dizer a última frase que ele havia decorado, trata-me como um dos teus empregados, ele ia falar isso. Antes de ele chegar a dizer isso, o pai interrompeu o filho e disse: depressa, tragam minha roupa e vistam nele. Coloquem nele um anel no seu dedo e os calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer a festa, vamos fazer uma picanha boa. Vamos fazer uma carne saborosa aqui, vamos comemorar. Porque este meu filho estava morto e ele voltou à vida, ele estava perdido e ele foi achado. E aí a Bíblia diz que eles começaram a fazer uma grande festa.
Que lindo o amor de Deus, gente. Que lindo o amor de Deus. Amigos, o filho nem pôde dizer que ele queria ser pelo menos um empregado da casa. Ele queria falar isso e ele não conseguiu. Gente, esse é o Deus da Bíblia que nos ama com um amor eterno e uma misericórdia que nós nunca vamos conseguir entender. A gente não consegue entender isso. A gente pensa que para ter o amor de Deus a gente precisa fazer por onde? Gente, ao menor sinal de um filho voltando para casa, veja, ao menor sinal de um filho voltando para casa, Deus mobiliza os céus, os anjos, a terra, por aquele filho, porque não há nada nesse mundo que Deus ame mais do que você. Muito bom, glória a Deus. É isso aí, gente. Quarto, anote aí, número 4. Outra ideia dessa parábola. O pai, ele soube lidar com a individualidade de cada filho. O pai soube lidar com a individualidade de cada filho. Lembra? 2 filhos. Olha só. Nós encontramos 2 comportamentos do pai em relação aos filhos nessa parábola. São 2 comportamentos. Quando um filho pediu para ir embora de casa, o pai não falou nada com ele. Só deu a metade da herança e deixou ele embora, certo? Foi o que nós vimos até aqui. Mas quando o filho mais velho se aproximou da casa, diz o texto aqui, na continuação, eu li até o versículo 24, mas se você for ler do versículo 25, você pode ler até o versículo 25 até o 32. Leia depois. Diz o seguinte: quando o filho mais velho se aproximou da casa, ele ouviu a música, ele ouviu a festa, aquela dança, barulho. E aí então ele chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E o servo disse: o seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Aí o filho mais velho, diz o texto, que ele encheu-se de ira, e ele não quis saber, ele não quis entrar, ficou revoltado. E aí a Bíblia diz que o pai saiu e insistiu com ele, com esse filho mais velho. Ou seja, o filho mais novo quis sair de casa, o pai deixou, não falou nada. E com o filho mais velho foi uma outra atitude, o pai quis conversar. Com um filho, deixou quieto. Eu vou sair de casa, pai. Ok. Mas com o filho mais velho, o pai chamou para uma conversa. Interessante isso. Fico pensando, por que esse pai não conversou com o filho que quis sair de casa e deixou embora? E quis conversar com outro filho mais velho que não saiu de casa? Porque esse filho mais velho, gente, estava em casa. E o que significa estar em casa? Estar em casa significa que você está lá, que você pode dialogar, que você pode conversar. Gente, veja que lindo, Deus nos trata individualmente. Deus conhece cada um de nós, Ele conhece as nossas características, o nosso jeito de ser, e mesmo assim Ele insiste em dialogar, em conversar conosco, e Ele trata cada um de maneira individual. Então, alguém pergunta: quem é a pessoa santa? Quem é? É aquele que obedece todos os mandamentos? O santo é aquele que obedece todos os mandamentos? Vou dizer para você que não. Vou dizer para você que não, porque os fariseus, eles tentaram obedecer todos os mandamentos e eles acabaram cínicos, hipócritas e demagogos. Então você pergunta, então o santo é aquele que alcançou um nível espiritual em que ele não tem nenhum pecado? Também não. Porque a Bíblia diz que quando nós falamos que nós estamos sem pecados, nós somos mentirosos e não há verdade em nós. A verdade de Deus não está em nós. Aí você pergunta, então, mas quem é o santo? Quem é santo? Quem é a pessoa santa? Santo, gente, é toda pessoa que não desistiu de Deus. Santo é aquele que diz, Senhor, eu sei que a minha vida está uma bagunça, eu tenho erros ainda, eu tenho falhas, mas Senhor, eu não desisto de você. O Senhor vai ter que me aguentar, eu vou
até as últimas. Eu vou até o fim. Esse é santo. Porque a Bíblia diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Gente, não desista de Deus. Não vá embora. Mas fique firme e diga: Senhor, eu estou contigo e vou até o fim. Ficando em casa, gente, tem diálogo, tem conversa. Sabe, nós podemos tirar dúvidas, a gente senta na mesa, lava a roupa suja, há certos problemas. É isso que Deus quer conosco. Esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Número 5. Anote aí. Número 5. Gente, o pai foi exemplo de generosidade. Você pode anotar isso? O pai foi exemplo de generosidade. O pai disse para o filho, quer dizer, o filho disse ao pai, o filho mais velho, né? Lá no versículo 29, ele está dizendo o seguinte: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, eu nunca desobedeci às tuas ordens, pai. Mas você nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, com tanta porcaria, o senhor mata um novilho gordo e dá para ele, e oferece a ele. E disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho também é seu. Gente, Deus é um pai comprometido com os seus filhos, e nós temos nos relacionado com ele como se ele fosse um ídolo e nós os pagamos. Muitos se relacionam com Deus assim, como se ele fosse um ídolo. Muitos dizem: vamos conseguir arrancar coisas de Deus, desse velho chato lá de cima. Vou ensinar você a mover o braço de Deus. Gente, mas para falar com Deus, nós não precisamos lamber o chão, nem comer o pão que o diabo amassou, porque o nosso Deus é um pai amoroso que se alegra com os seus filhos. Gente, o filho mais velho reclamou com o pai. Ele reclamou, você viu aqui na parábola. Mas o pai disse: filho, o que é meu é teu, minha casa é tua casa também. Então, nós não precisamos de uma religiosidade, queridos, opressiva e angustiante, como se Deus fosse uma máquina, sabe, lá do céu, que a gente precisa apertar um botão para ele soltar o que a gente está querendo. Essa é uma visão horrível, horrorosa de Deus, o nosso Pai. Jesus nos ensinou que quando nós formos falar com Deus, nós podemos chamá-lo de Pai. Pai nosso que está nos céus. Então fale com Deus como Pai. Ele é um Pai bondoso, um Pai bom, amoroso, que caminha com seus filhos numa relação linda de amor. Veja-se como um filho na casa do Pai. Veja-se assim. E eu quero concluir perguntando para você aqui, nesta manhã, para nós orarmos. Quero orar para você nesta manhã, abençoar a sua vida. Pergunto para você, como é que você tem se relacionado com Deus? Como um tirano? Como alguém distante? Como um senhor opressor? Como um juiz que espera pelas falhas, espera pelas suas falhas para te condenar? É assim que você se relaciona com ele? Eu desafio você nesta manhã a conhecer a Deus como o Pai da parábola, cujo amor é livre, que é gentil, que ensina pelo exemplo, que leva em conta as suas características pessoais e que é generoso. Em resumo, é isso. Conheça Deus como o Pai da parábola. Vou repetir: cujo amor é livre, ele é gentil, nos ensina pelo exemplo, que leva em conta as nossas características pessoais e é generoso. Esse é o nosso Pai. Você que de repente está distante de Deus, como este filho novo da parábola, o filho mais moço da parábola, e você hoje quer voltar, mas você tem medo de ser rejeitado pelo Pai. Quero dizer para você
você pode ter a certeza de que Deus está te esperando de braços abertos, como fez o pai aqui nessa parábola. Como este pai fez com o filho, esperando o filho de braços abertos. Você pode voltar. Alguém deseja voltar hoje? Alguém está distante e deseja voltar? Eu quero orar por você. Coloque aí para mim, para eu saber. Você está distante, você abandonou, você está distante dos caminhos do Senhor. Você abandonou a casa, o lar, o pai. Você deixou o pai, você virou as costas para ele, para o Pai Celestial. Mas hoje você quer voltar. Diga, se você quer voltar, escreva aqui. Diga, eu quero voltar. Eu quero voltar. Olha lá, o pessoal está escrevendo. A Marinês colocou, eu quero. Eu quero voltar. Coloque. Se você deseja voltar, coloque isso. Você que está longe, afastado. Você que está longe, afastado, mas hoje você quer voltar. Olha lá, eu desejo. Que bom, Vicky. A Ingrid, eu quero voltar, pastor. A Paula Aquino, eu quero. Davan, Elaine Bizarro, eu quero voltar. Quem quer voltar? A Daisy, você quer voltar? Aqui não estou me referindo a batismo. Estou falando de voltar para a casa do Pai. Eu quero voltar. Quantas pessoas dizendo aqui, eu quero voltar? Eu quero voltar. Quem quer voltar? Você está dizendo, olha, eu estou distante, mas eu quero voltar. Olha só, quantas pessoas, gente, estão dizendo, eu quero voltar. E você que está na casa do Pai, permaneça. Permaneça. Porque na casa você tem diálogo, você tem conversa. E Deus trata com você de maneira amorosa, bondosa. É o que Ele quer fazer nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro nesta manhã por aqueles que estão distantes, mas querem voltar. Que saíram da casa, mas hoje, conferindo e vendo a sua vida, examinando o coração, estão dizendo, eu quero voltar. Pai, nós sabemos que o Senhor está ali, de braços abertos, para nos receber sempre. E que figura linda, quando o pai da parábola vê o filho, ele corre, ele vai em direção a este filho. É assim que o Senhor age quando nós nos propomos a voltar. Quando tomamos uma decisão, o Senhor vai ao nosso encontro, de braços abertos para nos receber. Que figura linda é essa? Obrigado por este amor. Obrigado por este amor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Pessoas que estão aqui nesta live, muitas delas até chorando, estão carregando peso por vezes de culpa, estão tristes pelas coisas que cometeram na vida, por estarem distantes dos teus caminhos. Um dia estiveram na casa, mas hoje abandonaram. Oh Pai, e eu sei que o Senhor dá sempre uma nova oportunidade. Aqui estão estes amigos, irmãos, que com sinceridade estão dizendo, eu quero voltar. E o Pai vai receber de braços abertos. Pai, receba nesta manhã estes irmãos, estas pessoas, como o Senhor sempre tem nos acolhido e recebido. Que eles recebam perdão dos pecados, que eles recebam acolhimento, abraço do Senhor, aonde eles estiverem agora, que eles sejam abraçados por Ti e tocados pelo Teu amor, em nome de Jesus. Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então que nesta manhã, estes meus irmãos sejam purificados, sejam renovados, sejam abençoados, sejam acolhidos por Ti, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu oro pedindo a tua bênção sobre cada um deles, sobre o dia que nós teremos, que a tua graça e o teu favor seja abundante na vida de cada um de nós. Guarda-nos, Pai, guarda os teus filhos, livra-nos do mal, livra-nos dos perigos e ataques do inferno. Livra, Senhor, em nome de Jesus, que haja provisão para aqueles que precisam de uma provisão financeira neste dia. Que as portas estejam abertas, as janelas do céu se abram sobre a vida de pessoas que estão precisando realmente de uma provisão. O Senhor que é o Senhor que abre portas e fecha portas, e as portas que o Senhor abre ninguém pode fechar, e o teu agir ninguém pode impedir. Nós cremos assim, que haja provisão em todas as áreas, Pai, da vida, sobre a vida dos meus irmãos, na área familiar, na área financeira, na área profissional, ministerial, conjugal, seja qual for a área, que o Senhor manifeste o teu poder e a tua graça nesta manhã. No nome santo, nome poderoso de Jesus eu oro. E eu creio que o Senhor já está realizando muitos milagres. Eu creio que o Senhor está realizando muitos milagres nesta manhã. E eu sei que muitas pessoas vão testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida delas nesta manhã. Em nome de Jesus. Para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Amém. E amém.